Fala galera, boa tarde. Mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje falando a respeito do Spring Data, mais uma vez, seguindo a nossa playlist. No dia de hoje eu vou estar falando um pouco do relacionamento many-to-many, que é um relacionamento muito para muitos. O contexto aqui da nossa aplicação é um contexto onde eu tenho uma empresa e essa empresa pode possuir uma lista de funcionários e funcionários podem fazer parte de uma lista de empresas, de muitas empresas. Bom, o relacionamento funciona da seguinte forma. O mapeamento funciona da seguinte forma. A empresa vai ser responsável em gerenciar esse mapeamento. Então nela eu coloquei @jointable e esse jointable ele tem um name no qual eu passei empresa funcionário. O que isso significa? Aqui eu estou definindo o nome da tabela que vai referenciar a junção de funcionário e de empresa. Então nada melhor do que o nome empresa funcionário. Ou seja, aqui nessa tabela eu vou ter tanto o que referencia a empresa, tanto o que referencia o funcionário, beleza? Aqui em Join Columns eu tenho a empresa ID. Tem que ser a empresa ID porque como é na classe empresa que eu estou fazendo esse mapeamento, esse gerenciamento, então o primeiro campo aqui que é o Join Column seria empresa ID porque é a própria classe onde eu estou fazendo esse mapeamento, beleza? Então essa empresa ID referencia a empresa, show? Então beleza, então até aqui nós temos uma tabela empresa funcionário onde já foi definido a coluna empresa ID que referencia a própria empresa e o inverso seria o próprio funcionário, que agora eu vou definir o nome da coluna que será funcionário ID. Então, em resumo, agora nós temos uma tabela chamada empresa funcionário com um campo empresa ID e com um campo funcionário ID. Perfeito? Bom, o mapeamento ele feito aqui com sucesso, tudo está bem documentado aqui no meu GitHub nesse repositório. Bom, agora a gente consegue estar fazendo os testes. Para poder fazer os testes, eu criei aqui dois endpoints. O primeiro endpoint, ele lista todos e o segundo, ele tem como objetivo listar as empresas, porém com os funcionários. Bom, o lista todos, ele vai trazer aqui a lista de empresas, certo? Então você entra aqui no método lista todos e você vai encontrar aqui esse find all que é do CRUD repository. Beleza, maravilha, show de bola. Aí nós temos também o método, como eu havia informado, que é o empresa com funcionários, que já traz tanto a empresa quanto os funcionários também. Por que eu quis separar isso daqui em dois métodos? Por que eu quis estar mostrando essas duas abordagens para vocês? O que acontece aqui é o seguinte. Se a gente entrar aqui na classe empresa e a gente digitar fetch e clicar aqui, a gente vai ver que o fetch type está como lazy, que significa preguiçoso, lento. O que isso significa? Bom, isso, lembrando que isso daqui é o default, é o padrão. Tá vendo? Então se você quer manter como lazy, você simplesmente não precisa fazer nada. Você só precisa fazer se você for mudar o fetch type, né, para eager, por exemplo, que já é um outro tipo. Mas como eu quero manter nesse exemplo como lazy, o que acontece? Eu estou dando um select em empresas, certo? E eu tenho uma lista de funcionários. Então, por que o padrão ele é fetch type lazy? Isso vai fazer com que o JPA ele não carregue de imediato as dependências que a minha classe ela possui. No caso, a empresa ela possui uma dependência, digamos assim, de funcionários. Então, esta anotação fetch type, many-to-many, fetch type lazy, vai fazer com que, ao carregar uma empresa, não seja carregado de imediato a lista de funcionários. E por que isso daqui é o default? Por que isso daqui é o padrão que o próprio Spring Data JPA está utilizando? Porque pense o seguinte, vamos considerar que eu tenho um endpoint que possui uma lista de empresas e imagina que no banco de dados eu também tenho uma lista de funcionários para todas essas empresas.
Então, para uma operação simples, onde eu estou buscando apenas uma lista de empresas, se eu não tivesse esse comportamento definido como lazy, automaticamente eu iria trazer também as dependências de empresa que seria funcionários. Então eu ia trazer uma lista de empresas e traria todos os funcionários dessa empresa. E isso, como vocês sabem, não é uma boa prática, a menos que de fato, né, você esteja desenvolvendo essa tarefa que precisa trazer de fato tanto a empresa quanto o funcionário. Aí são outros 500. Mas considerando que você precisa apenas exibir ali para um front-end, exibir para alguém que está consumindo o seu serviço apenas o nome das empresas, por exemplo, essa é a boa prática, de fato, ter o fit type como lazy, porque aí você não traz também a lista de funcionários, entendeu? Agora, caso você precise que a empresa ela seja carregada com os funcionários também, aí você pode mudar esse fit type para eager, que é um outro tipo, que é o carregamento que já força ali no select, já fazer o join com o funcionário e trazer também os funcionários, entendeu? Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o endpoint, como havia mostrado, empresa. Quando eu mando a requisição, olha o que acontece. Ele literalmente só dá um select from empresa. Ele pega aqui o ID, o CNPJ, o nome da tabela empresa, tá vendo? Então eu vou mandar várias vezes aqui, ó. Olha lá. Só empresa. Não tem join, não tem nada. E como havia falado, né, essa requisição vem aqui do find all do próprio CRUD repository, beleza? Agora, quando eu já mando uma requisição aqui desse endpoint, né, com funcionários, olha a diferença do select. Como você pode ver, ó, é feito um join aqui nesse select. E esse join ele é encarregado de poder estar carregando os meus funcionários também. Aí nesse caso eu fiz até uma query específica para que isso pudesse acontecer. Se liga só, estou dando um select da tabela empresa, apelidei ela com a letra E, certo? E dei um join. Eu peguei esse E, ou seja, eu tenho agora uma instância de empresa que tem o atributo funcionários e eu estou dando um join fetch com funcionários. Então isso por debaixo dos panos faz com que o Spring Data JPA instancie também uma lista de funcionários ligados a esta empresa, entendeu? No caso aqui, né, a todas as empresas, né, porque eu não estou especificando uma empresa, não estou passando, né, um ID de uma empresa específica, estou trazendo apenas todas. E com esse simples comando join fetch, eu estou fazendo com que, né, o JPA ele possa estar fazendo um join com as tabelas necessárias para poder trazer também a lista de funcionários. Então, basicamente é isso. Um simples exemplo mostrando como que ficou, né, o mapeamento, né, aqui na classe empresa, certo? Falei um pouco a respeito dos dois selects, do que traz apenas a empresa e desse aqui personalizado que já traz a empresa e os funcionários. Falei um pouco das boas práticas, né, que a boa prática de fato é ter o fit type como lazy, né? Ou se você deixar como eager, eu não sei se você realmente precisa de uma regra bem específica que você precisa trazer também as dependências. Aí, né, vai da regra de negócio da tua aplicação. E uma coisa que eu já estava me esquecendo é o seguinte, já estava até me esquecendo aqui antes de finalizar o vídeo, que é o seguinte. A aplicação ela é startada aqui, né? O que está acontecendo é o seguinte, na hora que a aplicação é startada, eu verifico se não tenho nada no banco de dados. Se eu não tiver nada no banco de dados, segue o fluxo. Agora, perdão, se eu não tiver nada, na verdade vai entrar aqui, eu crio. Se eu já tiver registro, aí eu sigo adiante, ou seja, eu quero que isso daqui seja executado apenas uma vez. E isso daqui é executado sempre quando a minha aplicação ela é startada. Aí o que acontece? Como vocês podem ver, eu estou criando aqui uma empresa, né? O nome aqui Coca-Cola, o CNPJ Coca-Cola. E aqui eu estou criando uma lista de funcionários. E eu acabei de criar o funcionário aqui. Tá vendo? E essa empresa eu estou mandando salvar lá. Criar empresa, que vai me retornar uma empresa, eu estou mandando salvar aqui no banco de dados. Se vocês forem, né? Se vocês pararem para perceber, eu estou setando uma lista de funcionários. Só que esse funcionário nem existe no banco de dados. Eu acabei de definir aqui. Isso daqui iria dar erro.
não vai dar erro, por quê? Porque aqui no meu projeto eu tenho essa notação chamada Cascade Type do tipo all. Isso daqui informa, em outras palavras, de uma forma bem simples mesmo, de fácil compreensão, isso daqui informa para o Spring Data o seguinte: olha, eu quero que seja feita toda a persistência em cascata. Ou seja, de uma forma bem simples, o que acontece? Eu estou informando para o Spring Data JPA que antes de salvar a empresa, eu preciso salvar funcionários. Por quê? Porque funcionários é uma dependência de empresas. Então, com essa anotação, o Spring Data JPA ele é inteligente o suficiente para fazer o seguinte: opa, o cara quer salvar aqui uma empresa. E ele está definindo os funcionários, mas ele não salvou os funcionários ainda. Então ele é inteligente o suficiente para poder persistir primeiro o funcionário, para que através desse funcionário ele consiga estar persistindo a empresa. Então, com essa anotação, eu consigo estar trabalhando aqui dessa forma, através dessa anotação Cascade do tipo all, que funcionaria também desse caso, né? Porque como eu estou fazendo uma persistência, se eu quisesse que esse efeito em cascata funcione apenas em métodos que façam persistência, eu poderia anotar aqui desse jeito que funcionaria também. Ou seja, se a empresa precisa de funcionários e eu tenho um funcionário que não foi salvo no banco de dados, ele consegue gerenciar isso para mim perfeitamente, entendeu? Então ele salva primeiro o funcionário e esse funcionário que acabou de ser salvo, aí sim ele passa para a empresa e salva a empresa. Bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham compreendido. A documentação aqui do projeto está no GitHub. E é isso, galera. Valeu, abraço, tamo junto, é nóis.